Então, vamos lá. Bom, como eu informei, né, a aula vai ser sobre mitose. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho do que acontece no organismo. O que é essa mitose, tá bom? Então, vamos lá. A mitose, ela é um tipo de divisão celular, né, que ocorre em todas as células eucarionte e que garante formação de duas células filhas. É um processo importante para o crescimento e regeneração do organismo multicelular e para a reprodução assexuada do organismo unicelular. Tá. Apesar de ser um processo contínuo, porque ela sempre está se dividindo, né? Ela tem 4 fases, que se diferem em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses processos, eles dão início no período da intérfase, que compreende o momento entre duas fases de divisão celular, ou seja, ela tem a intérfase primeiro, para depois, assim, acontecer a mitose. Então, vamos lá. Para que serve a mitose? Bom, no organismo humano, a mitose ela acontece, como eu já tinha dito, a todo momento. Em regiões com mais frequência e em outras regiões nem tanto. Como assim? Por exemplo, regiões que não acontecem com tanta frequência, que é a regeneração. Por exemplo, você faz um machucado. As células que vão fazer regenerar, elas têm um estímulo para acontecer a divisão celular. Por exemplo, eu me machuquei, então a célula responsável por essa regeneração vai mandar estímulos para que as células comecem a fazer mitose para que de fato aconteça a regeneração desse tecido. Tudo bem até aí? Aí tá. Quais regiões acontece, né, com mais frequência? Bom, a todo momento no nosso organismo está morrendo e nascendo novas células. Então, essa renovação de tecidos, que acontece com mais frequência, é o que se tem, né, a mitose, para fazer essas renovações. Ou seja, um tecido morre, mas outro tecido também cresce ali no local devido a essa mitose. Outro fator importante também é o crescimento dos organismos. Ou seja, vamos supor, quando você vai desenvolver, precisa acontecer mitose para que o organismo, né, consiga dar conta. Tá? E referente à reprodução dos organismos unicelulares, eles precisam da mitose para assim poder se multiplicarem, né? Então vamos lá. Vamos começar pela intérfase. Bom, na intérfase, a célula se multiplica para poder se dividir na mitose, fazendo com que uma célula dê origem a duas idênticas. Ou seja, o que a intérfase vai fazer? Ela vai começar a construir, se multiplicar ali dentro, para depois, na hora que começar a fase da mitose, ela conseguir se separar, formando duas células idênticas. Que eu vou mostrar para vocês como que acontece isso nessas etapas, G1, S e G2. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, a fase G1 é essa daqui. Fase que dura aproximadamente 9 horas. A fase S, que é uma síntese, né? Ela acontece em 10 horas. E a G2 é um pouquinho mais rápida. São aproximadamente 4 horas e 50. 4 horas e meia, na verdade. Tá? Então, vamos lá para explicar certinho o que acontece em cada fase. Bom, na fase G1, geralmente, ela é um pouco curta, né? Assim, não tanto, mas é um pouco curta, e tem uns tecidos, né, que apresentam grande renovação. E também elas saem de uma célula e fazem chamada de GO, que eu já explico para vocês. Acho que alguém está querendo entrar na sala.
Então, vamos lá. Na fase G1, tem o crescimento. Por exemplo, sabe aquelas bolinhas que quando você, em gel, que você coloca na água e ela incha? É praticamente quase a mesma coisa que acontece com essa célula. Mas o que ela de fato faz? Ela faz o crescimento, né, da célula, ela aumenta o número de organelas. Por exemplo, aquela célula pequenininha assim tem, vamos supor, 3 organelas de cá. Então, quando ela começar a inchar, ela vai começar a se multiplicar. Em vez de 3, ela vai ter 6. Que daí ela consegue, né, suprir para depois conseguir se dividir em duas idênticas. Porque, vamos supor, uma célula tem 3. Aí ela precisa crescer, formar 6 para se dividir em duas que tem 3 organelas. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa é só ligar o microfone, tá bom? Então, tem também a intensa síntese de RNA e proteínas. Os cromossomos, eles são muito simples. Depois mais para frente, vou dar uma simplificada de como acontece a condensação desses cromossomos, tá? E também na fase G1 tem o ponto de checagem. Tá, mas o que significa esse ponto de checagem? Se não tiver um ponto de checagem para ver se está acontecendo o crescimento, né, de forma igual, como que eu vou falar para você? Igual eu falei das organelas, se não estiver crescendo igual, em quantidades iguais, pode acontecer algum erro depois, né? Vai faltar alguma coisa e olha lá ainda se corre o risco ainda dessa falta ou desse excesso criar um câncer no local, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar que na fase G1, a gente tem o crescimento da célula, o número de organelas dentro dessa célula, acontece uma intensa, né, síntese de RNA e proteína, os cromossomos ali dentro, eles são bem simplificados, são bem simplesinhos ali, e tem que haver esse ponto de checagem. Senão, ela não consegue também passar para a fase S, que é a fase de síntese. Ela fica ali, ou ela fica estagnada, ou pode acontecer algum erro depois. Tudo bem? Então, vamos lá. A imagem não está muito boa, eu vou voltar nessa outra aqui. Olha, aqui. Tá vendo? O núcleo aqui dentro, né? E aqui por fora tá acontecendo. Aqui dentro tá acontecendo aquela multiplicação que eu informei para vocês, tá? E aqui em volta começa a crescer também, junto com a célula, tá bom? Então vamos lá na fase S, tá? O que essa fase S, né, faz? Essa fase S, a coisa principal que ela faz é a duplicação de DNA. E também a duplicação de centríolo, que começa lá na fase G1 e só vai terminar aqui na fase S. Ela, por ser longa, né, por uma síntese, né, uma fase que dura aproximadamente 10 horas, então era para ser um pouco mais rápido porque é a duplicação, né, só isso que ela faz. Mas por ser bem complexo, ela acaba demorando mais que as outras. Eu não sei se informei, mas o G1 ele dura 9 horas. Então, nessa fase, o DNA ele começa a se multiplicar. Deixa eu voltar aqui na outra imagem, que essa aqui tá bem ruim. Olha, tá vendo? Aqui a gente tem só um, e aqui já começam a ter 2. E assim por diante. Então, vamos lá na fase G2. Ela é um pouco mais rápida, porém um pouco mais complexa também. O que acontece nessa fase G2? Tem um acúmulo de energia necessário para a realização da divisão celular, que ocorre a verificação da duplicação dos cromossomos
e de possível danos no DNA reparado. E também nesse momento que a tubulina necessária para fazer formação dos microtúbulos é sintetizada. Tá? Essa fase ela antecede a mitose. Acabando essa fase, já começa a mitose. Então, ela tem que reparar tudo que está ali. Se realmente na fase G1 teve o crescimento necessário para poder depois se dividir. Nessa fase G2 também tem outro ponto de checagem, né? Que é onde eles, como eu disse, se checam, né, se está realmente tudo duplicado corretamente. Esse ciclo, ele é muito controlado. A todo momento eles estão fazendo checagem, né, para ver se não tem nada mesmo que falte. Porque uma coisinha que não se duplicou direito, que não foi feito corretamente, né, nessa fase da intérfase, vai dar errado no final, tá? Como eu coloquei ali, ó, se acaso houver um descontrole ou um erro, pode ocasionar em um câncer, né? E no final da intérfase, teremos DNAs e centromos duplicados, ou seja, a célula está prontíssima para se dividir. Tudo bem até aí, gente? Tem alguma dúvida referente à fase intérfase? Pode ligar o microfone aí e falar comigo, por favor. De novo, professora. Ah, beleza. Aqui na imagenzinha, olha. Tá vendo que tá bem mais cheinha do que aqui. Tá? Então agora a gente vai passar para a fase da mitose. Então vamos lá. A fase da mitose. A primeira delas é prófase. O que acontece ali na prófase? Ela tem a condensação dos cromossomos. Alguém sabe me falar o que é a condensação dos cromossomos? O que significa condensar um cromossomo? Eles se enrolam de pequenininhos. Desculpa, não entendi. Eles se enrolam, aí eles ficam bem pequenos. Isso. Eles começam, né, a se aglomerar, vamos dizer, aglomerar e ficar bem juntinhos, bem compacto. Isso mesmo. Então, temos a condensação dos cromossomos, temos os nucleolos, eles desaparecem para depois eles reaparecerem lá no final. Tem a migração dos centrossomos, né? Por exemplo, como estava lá na imagem, são 2 centrossomos, né? Então, eles vão para os polos, como dizem. Tem a formação do fuso mitódico, que é isso que eu falei para você, né? Que eles vão pro polo lá. E o núcleo começa a se desfazer. Então, aqui, olha. Como eu tinha dito, os cromossomos, né? Eles estão aqui dentro ainda da celulinha aqui. Aí aqui tem os centrômeros que eles estão nas periferias. Eles estão lá nos polos, porque como foi feito lá na intérfase, né? Foi duplicado, aí agora eles estão se dividindo, tá? Aí eles começam a ter esses raminhos, né? Aqui deles, para eles começarem a se juntar com os cromossomos. Aí tem a fase pró-metáfase. Essa fase pró-metáfase, como eu informei para vocês, é aquela fase onde o núcleo ele começa a se desfazer. Tá vendo que aqui o núcleo ele tá bem compacto, né? Aí ele tá começando a se desfazer e aqui já não se tem mais ele. Que é um momento, né, onde esses ramos aqui, olha, eles começam a se juntar no cromossomo. Tudo bem? Aí depois que acontece, né, aí tem a parte da metáfase. O que significa essa metáfase?
Os cromossomos, eles são centralizados, eles têm que ficar bem no centro mesmo. Não pode ter, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, porque senão, na hora que for puxar cada um para um lado, pode ser que venha um inteiro em vez de ser metade, né? Em vez de ser uma cromátide irmã, vai ter tipo o cromossomo inteiro só de um lado. E isso não pode acontecer. Então, eles são centralizados, tem a máxima condensação. Quando o cromossomo ele se condensa muito, é muito difícil acontecer algum erro ali. Caso ele não esteja pronto ainda, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então, ele tem que estar centralizado e com muita condensação, tá? Ó, todos os cromossomos são ligados à fibra do fuso. A fibra do fuso é essa partezinha aqui, ó. Tá? Então, tem que todos estarem ligados nos cromossomos. Depois que ficou alinhado, se ligaram, tem outro ponto de checagem, para ver se realmente, né, não tem, um cromossomo está mais para a direita do que para a esquerda, né? Então, eles têm que ficar bem certinho, bem assim, alinhados no meio. Então, vamos lá. E também, esse momento, né, é o melhor para fazer cariótipos. Pois os cromossomos estão na máxima condensação. O que seria esses cariotipos, né, cariótipos? Eles, vamos supor, você precisa checar se vai ser menino ou menina, se vai, vamos supor, quando tem uma mulher grávida. Ou, vamos supor, tem uma pessoa grávida. Ela quer saber se vai nascer loiro, moreno, menino ou menina. Então, esse momento aqui, onde tem essa máxima condensação desses cromossomos, é o que você consegue, né, verificar o cromossomo um a um. Então, por exemplo, como eu posso dar uma dica para vocês? Vamos supor, tem dois cromossomos aqui. Aí um é maior que o outro. Finge que um é maior que o outro aqui. Então, por exemplo, esse aqui é a mulher, esse aqui é o homem. Se lá na condensação tiver cromossomos assim, então você vai saber se o bebê vai ser menino ou se o bebê vai ser menino. Também tudo você consegue referente a esse cariotipo, né, referente a essa condensação desses cromossomos. Olha lá como eu falei para vocês, eles têm que estar centrados, bem ali no meio, para poder fazer, né, com que eles se separem de forma idênticas. Não pode ter nem mais para lá e nem mais para cá. Então, vamos lá para a anáfase. Depois da metáfase, né, tem a anáfase. Depois eu falo uma coisa que o Gui me falou ainda, e eu nunca mais esqueci, para lembrar a ordem. Então, vamos lá, anáfase. Lá na fase anáfase, as fibras, né, do fuso puxam as cromátides para os lados opostos, como eu falei. As fibras grudam no cromossomo para puxar cada uma cromátide. Tudo bem? Então, elas são separadas, né? Rompe o centrômero, que é aquela partezinha que une essas cromátides irmãs, formando o cromossomo. Então, elas se rompem e cada um vai para um lado. E cada cópia de DNA, né, vai para um lado. Olha. Então, aqui ela se juntou, eles estavam aqui no meio, né? Então, daí, cada partezinha, olha, foi para um lado. Opa. Cada partezinha foi para um lado. Aí, vocês começam a reparar também que aqui, olha, já tem uma curvatura para começar já a fechar aqui para formar as células. Tudo bem? Então, vamos lá. A última parte da mitose, né, é a telófase. O que acontece nessa fase? Tem a descondensação do DNA, ou seja, aquele cromossomo ali que está todo condensado,
todo grudadinho, assim, bem juntinhos, começa a se desfazer, para voltar, né, à sua forma original, para que assim começa a ter outras divisões celulares, tá? Então, daí também volta o envoltório nuclear, tem a volta do núcleo e citocinese, que gera os clones, né? Que é aquela parte onde divide e gera cada um, gera, né, duas células iguais. Ou seja, então, de tudo isso, tem uma célula, essa célula tem a fase intérprete, que ela começa a aumentar, aí depois, acabou essa fase da intérprete, ela começa a se dividir e ficar bem centralizado, tudo que precisa para ir para cada parte. Aí depois que centralizou, eles começam a dividir e formar duas. Tudo bem? Foi bem simplificado mesmo, tá? E é praticamente isso a fase da mitose. É bem mais complexo, mas o que eu quero fazer hoje com vocês? Eu quero ver qual parte vocês têm mais dificuldade, né? Para que eu possa desenvolver algum jeito para vocês decorarem essas partes, sabe? Com imagens, vídeos. Eu até tenho um videozinho que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Mas agora eu queria saber se deu para entender certinho ou se ficou alguma dúvida referente a esse conteúdo bem simplesão. E aí, o que vocês têm para me falar? Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida. Vocês conseguiram entender, gente? De forma simplificada? Tem alguma dúvida? Ah, professora, não entendi. Volta naquele assunto para eu tentar entender melhor, por favor. Pode falar, gente. Tá bom, vou voltar lá. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Então, é que, tipo assim, eu entendi, mas quando eu vou fazer exercício, eu não consigo reproduzir o que eu entendi. Você pode fazer algum exercício? Posso, eu já pesquiso aqui e já mostro para vocês, tá bom? Só vou voltar aqui na anáfase, que foi o que a Ingrid pediu, daí eu faço alguns exercícios com vocês. Bom, aqui, Beleza. na anáfase. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. O que você não entendeu sobre essa fase? Daí eu tento explicar de uma forma mais, como que eu vou falar? Simplificada. Ah, tá. Então tá bom. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Vou explicar a anáfase novamente. Vamos voltar um pouquinho. Olha, tá vendo aqui que na metáfase ela tá enorme. Não está apresentando a tela, não. Oi? A tela não está apresentando. Ah, não tá? Desculpa. Uhum.
Agora tá, né? Tá aparecendo minha tela aí para vocês? Sim. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui nessa parte da tela, da metáfora, para você entender um pouquinho mais. Ó, a metáfora. Depois que teve a multiplicação, né, de tudo da célula, ela começa a se preparar para a divisão. O que ela, por exemplo, faz? Vamos supor, ela tem duas coisas, né, que ela tem que se dividir. Na verdade, ela, vamos supor, vou explicar aqui, ó, a metáfora. Ela tá assim, grande. Ela era assim, né? Ela começou a se multiplicar e ficou desse tamanho, ficou muito grande. Nessa parte, começa os cromossomos, eles começam, né, a ficar centralizados. Tá? Até aí, tudo bem. Quando, vamos supor, os cromossomos, vou fazer assim, os cromossomos estão centralizados. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quando começa a fase da anáfase, os fusos que estão aqui, né, nos polos, eles começam, né, a jogar as fibras deles. Essas partezinhas aqui, ó, são fibras, né? Essas linhazinhas aqui são fibras que saem do fuso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um fuso aqui, né? Um fuso aqui. Ele jogou as linhas dele. Bom, vamos chamar assim. Os cromossomos, no centromo, que é bem no meio dele aqui, onde que junta uma parte com a outra, que na verdade ele é assim, né? Ó, ele é colado assim, ele não é um X, mas eu vou fazer um X para ficar melhor para você. Não, minto, eu vou tentar desenhar para vocês numa folha de papel, para ver se vocês entendem melhor essa parte. Então, aqui, gente, ó. Deixa eu voltar lá na tela para ver se vocês conseguem entender. Não tem risada do meu desenho, porque eu desenho super bem. Então, tá aqui, ó. O cromossomo. Ele vem aqui, né? Essa é uma cromátide e essa daqui é outra cromátide. Elas se juntam no meio aqui, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. Então, o que junta essa parte com essa parte é o centromo aqui no meio. Essas aqui, que são na laterais, são os fusos. E essas aqui são as fibras. Essas fibras aqui que saem do fuso vai se conectar, vamos chamar das fibras que saem do cromossomo. Entendeu? Então, saindo essas fibras daqui e daqui, eles vão se juntar. O que vai acontecer daí? Então, aqui, né? Eles têm essa parte que vai se juntar com essa e essa que vai se juntar com aquela. Eles começam a puxar, tá vendo que daqui tá saindo as fibras e daqui também? Então, essa fibra que vai se juntar nessa daqui, por que vai se juntar aqui? Para conseguir dividir, né, as cromátides. O
cromossomo, ele não é um X, ele não é assim, né, que desenha. São duas partes. Eu vou tentar mostrar aqui. O cromossomo é isso daqui, ó. Opa, é isso daqui. Então, tem uma cromátide e outra cromátide, que são as cromátides irmãs. Aqui, no meio dele, é ligado pelo centromo. Eu vou chamar de centromo, que é essa partezinha aqui. Então, desse centromo que saem as fibras, né, para se juntar nos fusos, daí ocorre a divisão. Nesse cromossomo, a mesma quantidade de DNA que tem aqui. Ou seja, quando lá no começo, quando começou, como eu vou falar? Começou a multiplicar. Vamos supor, nós temos, né, 43 cromossomos. 23 da nossa mãe e 23 dos nossos pais. Na célula, a célula ali, digamos que ele tem esses 46, uma célula normal. Para fazer a divisão desses 46, ela vai ter 92. 46 mais 46, acho que dá 92. Acho que é isso. Então tipo assim, ele está ali, vamos supor, 46 e vai formar, vamos supor, com 92. Para poder dividir com duas de 46 novamente. Deu para entender, mais ou menos, o que eu tentei explicar para vocês? Que daí, olha, é o que acontece aqui. Olha, como eu falei para vocês, cada polo, né, se junta a um lado do cromossomo, da cromátide irmãs, para depois ter na fase telófase conseguir se dividir. Ó, voltando de novo. Vou voltar aqui. É isso, ó. Centralizou, cada polo pegou uma parte. Vamos supor, o polo da direita pegou as cromátides irmãs da direita e o polo da esquerda pegou as cromátides irmãs da esquerda. Centralizou, dividiu, cada uma foi para um lado. Com isso, né, eles se rompem ali no meio. Depois que fez a separação, eles se rompem no meio e tem a duplicação das células idênticas. As células são idênticas mesmo. Não tem nada de diferente. E como eu disse, se houver algum erro, né, de ter alguma coisa diferente, vai acontecer alguma coisa, como por exemplo, um câncer ali na região. Deu para entender agora, mais ou menos, a parte da anáfase que você me perguntou? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, beleza, então. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma outra dúvida? Pode perguntar. Ah, beleza, então. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguns exercícios, né? Mas eu vou deixar uma questão para vocês da minha cabeça. Por exemplo, provavelmente vai cair assim em qualquer prova que vocês vão prestar. Qual fase... antes disso, a palavrinha que o Gui me falou uma vez foi prometo a Ana telefonar, né? Prometo, prófase. Meto, metáfase.
anáfase, Ana. Telefonar, telófase. Então, prometo a Ana telefonar. Que daí vocês sabem certinho, né? Qual sequência seguir. Vocês sabiam dessa? O Gui já tinha falado para vocês? Ajudou bastante, na real. Então, vamos lá. Quando tiver alguma pergunta referente à mitose, é porque daí no sábado a gente vai ter aula de meiose, né? Então, assim, quando tiver alguma pergunta, geralmente vai estar assim, qual parte... Geralmente eles não falam se é mitose ou meiose. Como é chamado a parte que faz... agora, deixa eu pegar aqui. A síntese da célula. E aí? Então, qual parte que faz a síntese da célula? Geralmente isso. Claro que tem mais, né? Que eles enchem linguiça na questão, mas a pergunta seria praticamente isso. E aí, o que vocês responderiam para mim? É na intérfase, é na mitose, é em alguma das partes da intérfase, alguma das partes da mitose? E aí? Pode mandar no chat que eu tô com o chat ligado aqui, aberto, daí eu vejo para vocês. Vamos lá, gente. Qual parte vocês acham que faz a síntese? Deixa eu mudar a pergunta, então. Qual é a parte que... Qual é o evento, né, que faz a duplicação do DNA? É a mesma pergunta, só mudei o sentido dela. Só mudei algumas palavras. E aí? Isso, fase S, tá? Porque, tipo assim, na biologia, muita coisa praticamente com nomes diferentes que no fim é a mesma coisa. Como eu apresentei ele para vocês, na fase S, né? Essa é a fase de síntese. Nossa, peraí, tá um monte de vírus aqui. É a fase de síntese. Então, tipo assim, ele é o principal evento ali, né? Que tem a duplicação do DNA e a duplicação do centríolo, né? Duplicação do centríolo, como eu informei ali para vocês, começa na parte G1, mas só termina na parte S. Então, digamos que ele é da parte S porque termina lá. Tudo bem? Então, vamos ver outra coisa agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Em questões, por exemplo, dissertativas, eles vão pedir para vocês explicarem, né, um pouquinho como funciona a parte G2. Eles vão colocar isso, eles não vão colocar mais nada, eles só vão perguntar qual é a função, me dê exemplos do que acontece na fase G2. E aí, o que vocês colocariam nessa fase? Pode abrir o microfone, mandar no chat. Chat. E aí, gente? Conversem comigo, galera. Aqui tem o quê? 6 pessoas. Vamos conversar aí comigo. Isso, Meli. Abre o microfone aí e fala com a gente. Terminou a prova, Meli? Não, eu não tô vendo. Não. A prova? Isso. Eu não tô vendo a questão. A prova eu tô terminando. Ah, entendi. Então você não assistiu minha aula, é isso que você quer dizer, né? Não, eu tô escutando, tô escutando. Pode repetir a pergunta, por favor. Vou tentar responder.
Então, vamos lá. Eu perguntei, né, o que vocês colocariam quando tivesse alguma questão, alguma pergunta referente à fase G2. Eles não? Pode falar. G2 é. G2. Qual que é a fase G2? É a fase da intérfase, é o final da intérfase, antes de começar a mitose, lembra? Fase G1, a fase S e a fase G2. Então. Mas aí a pergunta seria para especificar a fase, é isso? Isso, por exemplo, se numa questão dissertativa perguntar o que é a fase G2, vamos supor, qual é a função da fase G2, aí como que vocês explicariam? Ah, é a fase que tá meio que terminando o processo, né? Isso, mas o que ela faz em si? A Ingrid comentou que é ponto de verificação. Isso, eu vi ali, mas eu não quero falar nada ainda, porque, né, eu não sei se dá certo, eu quero saber de vocês, o que vocês colocariam. Ah, acho que eu colocaria que é a fase que está terminando de concluir o processo de mitose e tá formando. Ai, agora eu não lembro quantas células forma, mas está formando a célula. Isso. O que a Ingrid colocou ali de ponto de verificação é exato. Porém, quando for passar, né, isso pro lápis, pra caneta, coloca ponto de checagem. Porque às vezes ponto de verificação, às vezes eles não vão, como que fala, aceitar, né? É a mesma coisa, porém tem, vamos pôr um nome certo para isso. Então, reforçando a fase G2, né, ela é o momento ali onde tem o maior acúmulo de energia da célula para fazer com que tenha, né, esse ponto de checagem, essa verificação aí, para ver se não tem nada de errado. Até porque um erro ali pode ser fatal. E também não pode esquecer que nessa fase, né, tem a formação dos microtubos, né? Então tem que estar bem centrado nisso. E também é um ciclo, né, muito controlado. Então não pode ter erro nenhum ali. Tudo bem? E aí, alguma outra dúvida? Posso continuar fazendo perguntas aqui para vocês me responderem? Pode continuar. Então vamos lá. Vamos falar da mitose, então. Para que ela serve? Qual é a função principal da mitose? E aí? Ela é equacionária. Lembro disso. Ela serve Para que ela serve? pra. Ai, eu tenho medo de falar besteira. Não, pode Ai, falar. gente, eu não tô aqui. Pode falar. O momento, como os professores dizem, né? O momento de errar é agora. Lá no vestibular aí já não pode. É crescimento e regeneração? Isso mesmo, né? Então, para que serve a mitose? Primeiro que a gente está sempre, vamos supor, evoluindo. Não é evoluindo, mas a palavra. Está sempre em desenvolvimento. Então, assim, esse para crescer meu cabelo, para crescer os pelos assim do meu braço, da minha perna, para crescer a minha unha, essa partezinha aqui do começo da unha. Então, a mitose ela serve para isso. Para, vamos supor, quando os tecidos, né, que estão morrendo aqui no nosso organismo,
para que eles se recomponham, né? Se tenha a recomposição desses organismos, desses tecidos mortos que nós temos. Por exemplo, quando um fio de cabelo cai. Então, ali está acontecendo mitose ali no seu couro cabeludo ali, para fazer, né, com que essa perda desse fio seja substituído por um fio novo de cabelo. A mesma coisa da unha, aqui do início da unha, né? Essa parte aqui da unha aqui, vamos supor que ela tá morta, né? Porque ela já saiu daqui de dentro. Então tá sempre em mitose aqui para que possa ter esse crescimento dessa unha, né? E tirar o que não é mais necessário. Ou da regeneração, que foi os exemplos que eu dei para vocês. Da regeneração, por exemplo, eu fiz um machucado. Se não tivesse essa mitose, o buraco, vamos supor, o machucado ia ficar aberto ali para sempre, né? Então, a importância da mitose para nós é isso, é substituir o que já não serve mais, né? E, vamos supor, ajudar a reconstruir o que foi, vamos dizer, modificado, que foi cortado, tá? Por exemplo, tá? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver aqui outra coisinha para perguntar para vocês. Então, vamos lá na metáfase. A metáfase, ela é qual parte da mitose? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta etapa? E aí? O que vocês colocariam? Lembra da frasezinha que eu falei lá, que o Gui me contou, hein? Depois daquilo eu nunca mais esqueci. Terceira, será? O que é a parte. O que eu perguntei, né? A metáfise. A parte da metáfise, o que ela é? O que se faz nela? Qual é a função da metáfise? Depois eu falo se tá certo, se é a terceira mesmo, se não é. Vamos lá, gente. E aí, Lana, você respondeu a terceira parte para mim. O que a metáfise ela faz? Será que eles migram? Migram para onde? Será? Ó, vamos lá. Aquela frasezinha que o Gui me falou. Prometo a Ana telefonar, né? De prof. Meto, foi estranho, mas prometo de metáfase. A Ana telefonar. Na verdade, a metáfase, Ilana, ela é a segunda parte da mitose. Primeiro tem a prófase, depois a metáfase, a anáfase e telófase. É na anáfase que tem essa migração desses cromossomos. Entendeu? A metáfase é aquela parte que eles ficam todos juntinhos,
sabe? Tipo, centralizadas. Digamos que ó, esse aqui é uma cromátide, esse aqui é outro. Então, é na parte da metáfise que eles ficam assim, para depois eles conseguirem ficar cada um para um lado. Tudo bem? Então, aí a metáfase é essa. Já na anáfase, né, tem a separação. Vamos ver aqui. Gente, eu só vou fazer mais algumas perguntinhas, tá? Eu não vou ficar enrolando muito na aula, até porque é feriado, né? E eu sei que vocês têm outras coisas para fazer. Tá, então vamos lá. Perguntar de novo. Eu nem lembro mais o que eu perguntei, não. Vamos para a prófase, então. O que a prófase faz? Se fossem para vocês fazerem tipo um esqueminha para vocês lembrarem qual é a função ali da prófase, o que vocês colocariam? Isso, tipo, é um estudo para vocês, não é prova nem nada. Vamos supor, eu preciso lembrar disso para depois da prova, eu preciso fazer um esqueminha. Pode ser listinha, pode ser um desenho, não sei. O que vocês colocariam para lembrar da prófase? Lembrando, né, que a prófase é a primeira parte ali da mitose. Onde os cromossomos se condensam, o nucleolo desaparece e tem. Aí, você lembra disso? Isso. Na verdade, né, são 5 partes importantes, tá? Para vocês não esquecerem aí. É a condensação dos cromossomos, o nucleolo desaparece, né? Tem a migração dos centrossomos, desculpa, a formação do fuso mitótico, ou seja, aquela partezinha ali que ficam nos polos, né? Tem a formação deles. E ali, né, nessa parte mesmo da prófase, o núcleo ele começa a sumir. Tudo bem até aí? Alguém tem uma dúvida de tipo, professora, não. Emília, eu não entendi. Por favor, me explica de novo, tá muito confuso. E eu não entendi nada do que você falou. Pode falar, gente. Pode perguntar, ficar à vontade. Tem alguma parte que, eu entendi, mas não entendi muito bem. Eu preciso que você dê uma revisada comigo aqui, porque tá difícil. E realmente, é muito chatinho de ficar decorando essas coisas, né? Às vezes até mesmo a gente da área, às vezes, dá uma confundida, assim, porque são muitos nomes. E para quem tem memória fraca, isso é péssimo. Eu tenho memória muito fraca, então é difícil para mim. Uma revisada no quê? Em tudo que você fala? Beleza. Falou sim. Então vamos lá. Nem vou apresentar, tá? Só vou falar mesmo, bem rapidinho. Então vamos lá. A mitose. O que ela é? É uma divisão celular que ocorre nas células eucariontes né, em organismos multicelulares e unicelulares. Nos unicelulares para reprodução assexuada e nos multicelulares para regeneração, né, formação de tecidos que já não são mais utilizados. Tá? Para que serve? Né? Ela serve para regeneração, renovação de tecidos,
crescimento de organismos, né, multicelulares, como eu disse, e reprodução dos unicelulares. Geralmente é dividida em duas partes, a intérfase e a mitose. Na fase intérfase, é dividida em 3 etapas, G1, S e G2. Na G1, ela tem o crescimento celular, o aumento de número de organelas, intensa síntese de RNA e proteína. Os cromossomos ali, eles não estão condensados, eles estão simples, né? E tem um ponto de checagem para ver se está tudo ok. Já na fase S. Na fase S, o principal evento ali é a duplicação de DNA e duplicação de centríolo, que começa na fase G1, mas por terminar na fase S, ele pertence à fase S, tá? Então, e na parte G2, né, acontece a duplicação dos cromossomos, quer dizer, a verificação da duplicação desses cromossomos. Tem muita energia ali para poder verificar certinho, né, para ver se tem aquele ponto de checagem, para ver se realmente está tudo duplicado corretamente. Então, na intérfase, o que vocês têm que lembrar? G1, aumento. G2, multiplicação, né? Para ser mais simples assim, G1 tem um aumento, né? O crescimento da célula. Na fase S começa até a duplicação do DNA, né? E do centríolo. Na fase G2, aí começa a verificar se está tudo certinho mesmo. Se está multiplicado da forma certa e se está com todos os cromossomos ali, né, em perfeito estado para que comece a acontecer a divisão. Checou, viu certinho? Começa a mitose. A mitose são divididas em 4 partes, né, que são a prófase, que tem a condensação desses cromossomos, o núcleo ele começa a desaparecer, tem as migrações dos centrossomos, e começa a formação aqui dos fusos mitóticos, que são aquelas partezinhas que ficam no polo, tá? Então, vamos lá. Depois tem a parte metáfase, que são onde os cromossomos eles ficam centralizados, né? Depois que teve aquela condensação, eles começam a se organizar e ficar um em cima do outro, um debaixo do outro, assim, retinho, para que possa ter essa divisão idêntica, né? Para que não fique nem para lá e nem para cá. Depois tem a anáfase. A anáfase, depois que está certinho, ela começa a levar as fibras do fuso para puxar cada cromátide de irmãs para cada lado, né? E tem uma cópia também junto de DNA para cada lado. Aí depois tem a fase da telófase, que é onde descondensa todo essa cromátide, né? Que foi condensada lá para poder ter essa divisão. Começa a ter um envoltório e um núcleo, novamente, né? E tem a citocinese, desculpa, que são a formação de genes. Ou seja, na telófase, tudo que ela fez lá atrás, tudo que vamos supor, ela era livre, começou a se condensar para depois voltar a ser livre de novo, para aí sim poder se transformar em várias outras células. Então vamos lá, recapitulando a fase da mitose. A prófase, condensação, crescimento. A metáfase começa a ficar centralizado para poder, primeiro, condensou, cresceu para estar ali para fazer a divisão. Depois, ela já começa a ficar centralizada para haver essa divisão idêntica. Na anáfase, né, já começa os fusos a puxarem as cromátides. Aí, na telófase, depois que puxou, né, começa a descondensar o DNA para que e voltar ao núcleo, o nucleolo, para que assim possa haver duas células a partir de uma.
duas idênticas, tá? Ou seja, aquele negócio, dois N's que se transformam em dois N's em dois N's. Isso é a mitose. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta? Deu para entender, gente, certinho? Parar a gravação aqui. Tem certeza? Vocês não estão mentindo para mim? Aqui.